Olá, muito bom dia para você nesta terça-feira, 10 de novembro. Você vê aí agora imagens da Avenida T7 com mutirão. Avenida T63, setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça. Tempo mais ou menos, né? O tempo tá bem nublado, mas tá fresco, né, gente? Pelo menos, o tempo tá bom. E Avenida Rio Verde agora. Vamos agora a alguns destaques do jornal de hoje. Deputado Eduardo Prado propõe projeto que extingue taxa de cobrança de documentos em caso de roubo. No TRE, as urnas eletrônicas estão prontas para as eleições. Estudantes do Enem, do ensino público, vão ter curso de aperfeiçoamento oferecido pelo governo. É agora no Jornal da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Alego. A gente começa com casos de feminicídio que aumentaram quase 10% entre 2018 e 2019, aqui em Goiás. Esses dados são de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança. Quem traz mais informações é a repórter Stephanie Fonseca. 25 projetos de lei foram apresentados esse ano com o objetivo de combater a violência contra a mulher. No Brasil, 89,9% dessa violência são cometidas por companheiros ou ex-companheiros, 4,4% por familiares, 3,1% por pessoas próximas e 2,6% por desconhecidos. Goiás é o terceiro estado no Brasil que mais morrem mulheres vítimas de feminicídio. Em Goiânia, uma mulher morre vítima de feminicídio a cada 5 dias, de acordo com a Prefeitura de Goiânia. As vítimas, na maioria das vezes, são mulheres pobres, negras, com baixa escolaridade e solteiras. O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi comemorado no último dia 6 de novembro. O objetivo é inibir esses números. Triste esses dados, né? Falando em lei, foi sancionado pelo governador projeto do deputado Chico KGL, que institui o Dia Estadual do Nordestino. A data será comemorada anualmente em 8 de outubro. Agora é lei. O governador Ronaldo Caiado sancionou o projeto do deputado Chico KGL, que cria o Dia do Nordestino em Goiás. A data, 8 de outubro, será incluída no calendário cívico e cultural do estado. Mesmo antes da lei ser sancionada, mas já aprovada pela Assembleia Legislativa, o deputado prestou homenagem aos nordestinos que escolheram Goiás para morar. Eu nasci no Nordeste, graças a Deus, com toda a minha família. A gente escolhe lugar para morar. E eu escolhi Goiás, que me recebeu muito bem, eu e minha família. E aqui nós vivemos muito bem, mas eu tenho um imenso orgulho de dizer que sou nordestino. O desafio agora é a construção do Centro de Tradições Nordestinas em Rio Verde, no sudoeste goiano. Chico KGL lidera a iniciativa junto à prefeitura da cidade e a líderes empresariais. Nascido em Alexandria, Rio Grande do Norte, o deputado também foi garçom em São Paulo, antes de se tornar empresário do ramo varejista em Rio Verde. Quero agradecer aos deputados, ao presidente, que imediatamente aprovou, votaram, foram unânimes todos os deputados aqui presentes e os servidores dessa casa que me deram todo o apoio em elaborar esse projeto. Parabéns aí, um projeto super interessante ligado à nossa cultura também. Bom, confira agora os destaques da semana do Minuto Agro. Olá, tudo bem com vocês? Vamos às notícias desta semana para o setor do agronegócio. Já começou a campanha de vacinação contra a raiva. A raiva é letal para os animais e também pode afetar a saúde humana. Então, atenção! 121 municípios goianos devem participar da imunização, que está sendo realizada ao longo desse mês de novembro, simultaneamente com a vacina contra a febre aftosa. No caso da raiva, devem ser vacinados os bovinos, os bubalinos, os equídeos, caprinos e ovinos, até 12 meses de idade. Lembrando que a declaração de vacinação contra a raiva ela é obrigatória. E o período que o pecuarista tem para declarar começou dia 1º de novembro e finaliza dia 7 de dezembro. O prazo para o cadastramento no PAA estadual
segue até o dia 15 de novembro. Os produtores rurais da agricultura familiar que possuem a DAP podem participar do chamamento público. Os editais estão disponíveis no site da Secretaria da Agricultura e também da Emater. O Congresso Nacional aprovou na quarta-feira, dia 4, os projetos de lei 30/2020 e 40/2020. Os projetos tratam de créditos para a Embrapa, no setor de pesquisa e inovação, para o INCRA, com o trabalho com a comunidade quilombola, para o Serviço Florestal, nas questões de cadastramento ambiental rural, e também para assistência técnica e extensão rural. Essas foram as notícias do Minuto Agro. Fiquem com Deus, boa semana, até a próxima. E ainda com a Josi Marçal, vamos ver um trecho de uma entrevista que ela fez com o Carlos Alberto Moresco, ele que representa o setor do algodão. E hoje o nosso tema é o setor do algodão. Nosso entrevistado, Carlos Alberto Moresco. Ele que é presidente da Associação dos Produtores de Algodão e também presidente do Instituto Goiano de Agricultura. Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa Minuto Agro. Prazer é todo nosso. Carlos, Goiás, ele é o terceiro no ranking pódio nacional quando se fala de produção de algodão. Acredito que o sucesso desta cadeia está aliada tanto às políticas, boas práticas de agricultura, quanto também ao incentivo e o apoio de associações, instituições que vêm alavancando a cadeia do algodão. Na sua opinião, eu queria que você comentasse um pouco conosco qual a importância dessas associações e instituições para a cadeia do setor do algodão e quais os projetos que a AGOPA, o IGA e a Abrapa vêm abrangendo este setor. O setor do algodão ele é muito bem estruturado, né? É uma cadeia, começa nas associações estaduais, né? E tudo é regido pela Associação Brasileira, né? Então, todas as estaduais, somos 10 associações, né? Todas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui do estado, né? Então, nós temos um projeto, o IGA, né? O IGA é um braço da AGOPA que ele trabalha com o desenvolvimento de pesquisas, né? Para fomentar o produtor, para levar novos produtos, validar tecnologias que são lançadas, são testadas no nosso campo de pesquisa e repassadas ao produtor, né? Então, desde novos inseticidas, novas sementes, novas variedades, novas tecnologias, a gente testa antes lá no IGA e depois repassa aos produtores, né? Então, esse é um projeto que traz solidez ao produtor, né? E nós temos vários outros também que dão sustentabilidade ao produtor, né? Que é o amparo. A gente tem as certificações ABR e BCI, né? Que o Brasil tem. Então a AGOPA tem uma equipe que faz os treinamentos junto aos produtores rurais, treinando seus funcionários nas mais diversas áreas de conhecimento, né? Tanto de operação de máquinas, de aplicação de produtos, de primeiros socorros, de trabalho em altura, trabalho confinado. Então a gente presta esse serviço aos nossos associados, né? Então isso faz com que a gente seja diferenciado no mercado com relação à legislação trabalhista, né? Então, na década de 90, um exemplo disso, o Estado tinha vários processos na Justiça do Trabalho. Hoje, no ramo na cadeia do algodão não tem nenhum processo, né? Então foi um trabalho de construção, né? E conscientização dos produtores para adequar as suas propriedades às normas trabalhistas, né? Então hoje a gente está colhendo os frutos do que foi feito aí no passado. E esse programa completo você pode conferir na grade da nossa programação. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com mais notícias, mas você fica agora com imagens da Avenida 85, setor marista, tempo nublado.
Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TBC e a TV Alego. Agora faz 21 graus, mas a máxima está prevista aí para 31 graus. Bom, vamos de Enem. Os estudantes interessados em aprimorar os conhecimentos agora vão poder contar com um curso oferecido aí pelo governo, uma nova oportunidade. Um grupo de 10 professores se uniu para preparar estudantes online para as provas do Enem 2020. Com a pandemia, os candidatos tiveram dificuldades de ter acesso às aulas. Não foi possível realizar o aulão presencial, então nós buscamos a parceria do Instituto Rodolfo Souza, que tem uma plataforma bastante abrangente, né, nas redes, e nós fizemos aqui, nós gravamos 100% online o curso, e o que é melhor, porque acaba dando aí acessibilidade para todos os estudantes. O curso vai ser gratuito. É uma oportunidade dos estudantes se prepararem para o Enem 2020, que este ano também contará com a modalidade digital. Basta acessar o site www.institutorodolfosouza.com.br, fazer a sua inscrição para ter acesso às aulas e às apostilas. O professor Emerson, que dá aulas de matemática, abraçou a causa e garante que o curso online vai ajudar os estudantes. A nossa proposta foi o seguinte: a gente poder trabalhar essa disciplina de forma mais concisa, de uma forma mais leve, né, para justamente passar para os nossos jovens que ainda dá tempo, né, mesmo estando bem em cima aí da prova, ainda dá tempo de se preparar. Então a gente trabalhou de uma forma bem enxuta mesmo, só com os assuntos que realmente são relevantes. O Iner, que conheceu o projeto através dos próprios professores, disse que mesmo com a dificuldade da adaptação com as aulas online, a plataforma vai ajudar na preparação. Como a gente está no último ano, né, não tem todo esse tempo para adaptação. Então, em detrimento dessa mudança, realmente a dificuldade que veio foi muito grande, mas com a plataforma creio que isso vai ajudar bastante a salvar o meu Enem 2020. O André diz que o curso preparatório online vai ser a salvação para melhorar o resultado na prova. É um curso que, assim, pegou os conteúdos que tem mais peso, os conteúdos que tem mais recorrência no Enem, e as aulas os professores explicam com a naturalidade e uma praticidade que ajuda a gente, vai auxiliar muito. Que legal, né? Bom, com a chegada do fim do ano e a proximidade do Natal, muita gente já está pensando nas comprinhas daí do fim de ano e mesmo com a pandemia, muita gente vai às compras. E aí vem a preocupação dos furtos e roubos que aumentam muito nesta época do ano. Para conversar sobre esse assunto aqui, as dicas de segurança, a gente recebe o Tenente Nogueira, que representa a comunicação social aí da PM. Muito obrigada pela vinda do senhor aqui. Obrigado e bom dia. Bom dia. Bom, Tenente. Eu tenho uma mania de falar Tenente Coronel, mas por enquanto é Tenente. Um dia eu chego lá. Tomara, a gente torce aqui. Bom, esse ano, pela pandemia, vai ser um pouco diferente, né, Tenente? Assim, mas mesmo assim, a gente já vê muita movimentação nas ruas, a Rua 44 ali, que praticamente é onde as pessoas mais vão, né? Onde tem mais aglomeração. Um prato cheio aí para os oportunistas, né? Sim, com certeza. Antes de qualquer coisa, o importante é a gente destacar que antes do patrimônio vem a saúde e a vida. Então, as pessoas que vão sair às compras, preocupar com a saúde, uso de máscara, álcool em gel, né? Se planejar, ver as lojas que eles querem ir para não ficar muito tempo exposto. Essas lojas, todas elas têm sites e perfis em redes sociais que eles podem conhecer os produtos e já ir direcionado para essas lojas. Mas falando da segurança, a palavra-chave é prevenção. As pessoas têm que imaginar que o oportunista, o infrator da lei, ele procura aquilo que é mais fácil. Então, vai sair para um centro comercial, evite bolsas muito grandes, levar muito dinheiro, né, levar pertences exagerados para aquela situação. Leve o estritamente necessário, desative a função de aproximação dos seus cartões de crédito, evite levar muito dinheiro, procure utilizar meios eletrônicos, aplicativos de banco, transferências e outras medidas para evitar se expor, evitar expor demais aquilo que você está levando, né? Procurar colocar senha no seu celular, caso você o perca ou tenha ele roubado, né, furtado,
para que você tenha uma possibilidade de travar aquele aparelho, deixar anotado em casa o e-mail, né, deixar todas as senhas que estão naquele aparelho salvas para que você possa mudar caso você perca. E acontece muito mesmo, acontece bastante, porque as pessoas estão muito concentradas naquilo que elas querem comprar e elas acabam fazendo isso em detrimento da atenção à segurança. Então, assim, vai carregar uma bolsa? Coloca ela na frente. Não coloque tudo que você está levando no mesmo bolso, né? Existem algumas coisas que você pode fazer, colocar em outros bolsos, a boa e velha pochete que você carrega lá na frente, né? Tem até umas pochetes disfarçadas que você anda por dentro da roupa. Tem gente que condena a pochete, né? Acha que é brega, mas é tão importante, mas, né, Tenente? Se te ajudar a ficar mais seguro e evitar de ser uma vítima, a estética pode ser prejudicada nesse momento. Exatamente, né? Muita gente acha, enfim, mas o que a gente quer passar aqui é a ideia de colocar à vista, né? Por exemplo, a bolsinha tiracolo também é importante. É muito importante. Porque você está ali vendo, né? Isso, que as pessoas mantenham a sua segurança, né? Ainda mais em tempos de pandemia, estar distantes de outras pessoas. E qualquer situação que fuja à normalidade, você entrou em 2 lojas e tem uma pessoa sempre muito perto de você, ligue 190, tem o telefone da viatura ali da região, para que você ligue e denuncie. Porque nós vamos fazer a averiguação. Caso seja encontrada alguma coisa fora do normal, fora da legalidade, a gente vai tomar as providências. Mas essa dúvida, se você ficou inseguro, procure a Polícia Militar. E a gente citou a Rua 44, né, Tenente, ali foi montado toda uma operação para justamente evitar esse tipo de situação. Tem um posto lá da PM, um posto da Guarda Municipal, justamente para esse caso, né, na dúvida, um suspeito entra em contato. Sim, existe uma operação integrada das Forças de Segurança Pública, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento da Capital, do Coronel Moura, está participando dessa iniciativa, dessa operação integrada para reforçar a segurança naquele local. Entendi, é importantíssimo. Sim, e acrescentando um pouco, documentos, né? Eu vi que tem um projeto muito interessante sobre perda e roubo de documentos. Sim. As pessoas têm o hábito de levar, às vezes, documentos desnecessários para todo lugar. Por exemplo, título de eleitor, a gente só precisa na época da eleição, que está se aproximando. Que está chegando, né, gente? Dia 15 agora. Carteira de identidade e carteira de motorista. Um documento de identificação é mais do que o suficiente. Deixe os outros em casa, ou às vezes todo mundo carrega o celular. Guarda uma foto daquele documento no seu celular e deixa ele guardado em casa. Porque se você perder ou tiver esse objeto furtado, dá muito trabalho e ainda fica caro tirar outra via. Bom, o Tenente mencionou a questão aí de perdas e roubos de documentos pessoais. O deputado Eduardo Prado, ele tem um projeto que institui a isenção da taxa na retirada da segunda via desses documentos em caso de roubos e furtos somente. Mas tem que ter o boletim de ocorrência. A gente vai ver um VT que a repórter Edrisa Borges fez sobre o assunto. Perder ou ter os documentos pessoais roubados ou furtados dá uma dor de cabeça. Não é apenas o transtorno de ter que peregrinar entre órgãos públicos e enfrentar filas para tirar a segunda via. A pessoa ainda tem que pagar todos os documentos novamente. Seu João já perdeu as contas de quantas vezes ficou sem o RG e CPF. Ele só percebe quando chega em casa. Perdi a conta mesmo, não sei nem quantas vezes que foi, sei que eu perdi a conta, foi muitas vezes mesmo, muitas vezes. Parece até piada, eu saio com a minha carteira quando eu chego sem ela, não sei para onde foi, se roubar, se perdeu, se furtou. E na tentativa de minimizar os transtornos causados por quem teve os documentos furtados ou roubados, tramita na Assembleia Legislativa projeto de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre a isenção de taxa para a emissão de novos documentos. Esse projeto é importante até porque o Estado ele tem a obrigação de zelar pela segurança pública. É um direito social do cidadão e é um dever do Estado. No momento que o cidadão é assaltado, furtado, o Estado falhou. E essa é a razão pela qual nós apresentamos esse projeto, que é uma forma, até um alento ao cidadão, é uma forma de amenizar o sofrimento psicológico do cidadão.
prejuízo também material. Isso aí eu acho que é um projeto de suma importância, inclusive outros estados já apresentaram projetos semelhantes. Eu tenho certeza que será aprovado de votação definitiva na Assembleia e o governador Ronaldo Caiado irá sancionar esse projeto. Caso o projeto seja aprovado lá na Assembleia Legislativa, o cidadão só vai ter direito à isenção com a comprovação do boletim de ocorrência em até 30 dias. Nas ruas, as pessoas gostaram da notícia. O seu João, do início da matéria, nem se fala. Se esse projeto vier para falar que não precisa de pagar, vai ser bom. Não é que eu vou ficar perdendo documento, é que vai ser bom, né? Para as pessoas que perderam o documento. É difícil demais você ir na carteira com esse documento e ele não está. É muito difícil, então vai ser ótimo esse projeto. Esse projeto deveria ser aprovado sim, deveria ser grátis. Há muito tempo já, na verdade. Grátis é sempre bom, né, gente? Bom, o povo, né? A voz do povo é a voz de Deus. O povo quer que esse projeto seja aprovado, documentos grátis para quem for roubado ou furtado. Não em caso de perda, gente, viu? O que o senhor acha desse projeto? Eu acho extremamente interessante, né? Eu apoio a ideia excelente, porque as pessoas têm muita dificuldade quando perdem documento de tirar novas vias, já é extremamente burocrático. Se ainda for caro, nós acabamos deixando o nosso povo à mercê da própria sorte. Bom, então aí, foi aprovado em primeira, resta a segunda votação. Tenente, mais alguma dica aí para o final do ano? A gente falou muito na 44, gente, porque é onde tem mais aglomeração. Essa época, muita gente para lá começa quarta-feira e vai até sábado. Domingo é o dia da feira hippie, que também tem aglomeração. Esses locais, tenente, de feiras, né, locais muito abertos, exige uma segurança mais perspicaz? Como é que é? Uma atenção? Não existe local seguro, né? Até dentro de casa nós podemos ser vítimas. Então, o principal é ter em mente que a segurança pública ela é um direito, mas é também um dever de todos. Então, nós temos que fazer a nossa parte, ter atenção, ter cuidado, né? Estar sempre ter ressalvas em tudo que a gente vai fazer, né? Estar sempre atento, porque não só os locais de comércio público, né, físicos, sim, são alvos de criminosos, mas hoje também os meios eletrônicos. Então, né, aquele bom e velho golpe do bença tia, mensagens de WhatsApp, não envie as suas senhas, não passe os seus dados para ninguém que não se identifique antes, não fale nome de familiares e, na dúvida, desligue o telefone, ligue para aquela pessoa, procure alguém para te ajudar naquilo, né? A gente faz essa dupla checagem de segurança para evitar de ser uma vítima fácil, né? A segurança é um dever de todos nós. E sempre que você estiver em dúvida, se sentir inseguro, procure a Polícia Militar, procure as Forças de Segurança Pública. Nós trabalhamos para a sociedade, para o bem-estar dessa sociedade, para a segurança de todos. Tenente, a gente teve essa semana uma colega que teve o WhatsApp clonado e o bandido começou a mandar mensagens para todos nós tivemos até que tirá-la dos grupos de WhatsApp pedindo dinheiro. Então, igual o senhor falou, na dúvida, né? Uma colega pedindo dinheiro, a gente empresta, mas é preciso duvidar, né? Ela caiu também num golpe, infelizmente, que tinha ganhado uma promoção, pedindo para ela linkar, fazer um link. Tem que ter muito cuidado também. Sim, muito cuidado, né? Falando do WhatsApp, existe a autenticação de 2 fatores. Ative a autenticação, coloque senhas fortes nas suas contas de redes sociais. Essa autenticação que o senhor fala, ela está nas configurações lá de segurança. Isso, nas configurações. É só procurar, existem vários vídeos, no próprio WhatsApp tem como fazer isso, não é difícil. Essa autenticação de 2 fatores é importante. Ter senhas fortes, não usar a mesma senha para tudo, né? Tem gente que coloca da senha do banco à senha da rede social a mesma senha. Não é o ideal. E manter um caderninho com essas senhas anotadas em casa, guardado. Existem aplicativos que guardam as senhas e até geram senhas fortes para que você utilize e preze pela sua segurança. Tá certo. E assim, pôr número, né? Letra, o mais variável possível, ponto, letra maiúscula, letra minúscula, né? Quanto mais difícil, mais complexa a senha, pode ser mais difícil para a gente lembrar, mas também vai ser mais difícil para o infrator descobrir. Tenente, muito obrigada pela entrevista. Eu gostei que agradeço. Muito aqui das dicas que o senhor deu, né? O negócio é prevenção, gente.
Bom trabalho aí nesse final de ano. Muito obrigado. A Polícia Militar está à disposição da sociedade goiana. Muito obrigada. Falamos aí com o Tenente Nogueira, representando a comunicação social da Polícia Militar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre eleições. Tem muita notícia. Daqui a pouquinho, não saia daí. Você fica agora com imagens da Avenida Jamel Cecílio. Jornal da Manhã está de volta, parceria entre a TBC e a TV Alego. Vamos agora falar sobre eleições. Faltam poucos dias aí para as eleições municipais e, como em anos anteriores, muita gente não pode votar devido a várias razões. E para justificar o voto, a Justiça disponibilizou este ano a justificativa do voto por meio do aplicativo e-Título. Tudo simples, rapidinho e na ponta dos dedos. Vamos ver. Você sabe em quais situações deve justificar o voto? Eu creio que quando for, seja assim, do grupo de risco, acima de 60 anos, ou por questões mesmo de trabalho, que o patrão não consiga liberar. Né? Eu acho que é quando não vota na cidade, né? Está viajando, que eu me lembre é só. Neste ano, quem não comparecer à zona eleitoral no dia de votação é obrigado pela Justiça a justificar a ausência independente do motivo. Por causa da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu um aplicativo para que o eleitor faça a justificativa sem sair de casa. A gente está sugerindo o aplicativo e-Título para evitar o comparecimento, o contato no cartório eleitoral. E se a Justiça Eleitoral colocando formas alternativas de atendimento para evitar, né, o comparecimento da pessoa no cartório eleitoral. São elementos facilitadores aí, considerando a Covid. O app e-Título é gratuito e pode ser baixado na loja de aplicativos de qualquer smartphone. Quem não tem acesso à internet pode fazer a justificativa em alguma sessão eleitoral. Os goianos aprovaram essa acessibilidade. Eu achei até bom, né? Porque evita de aglomeração, tem muita gente que é grupo de risco que não pode, né? Votar, não pode sair de casa, ficou até melhor. Aí facilita muito, né? Porque aí a pessoa tem mais acesso, né, para fazer é melhor, né, mais fácil. Mas eu nem sabia não, tô sabendo agora. O eleitor que não votar e não justificar em até 60 dias vai ser multado em R$ 3,51 por cada turno perdido. Nesse caso, é necessário solicitar a emissão da guia de recolhimento da União para quitar a dívida. Vale lembrar que a Justiça Eleitoral determinou novos protocolos sanitários para o dia da votação. Que a pessoa, para votar, que ela compareça com máscara, que ela evite aglomeração, que ela procure os horários alternados para poder votar, que ela possa levar uma caneta sua, né, de uso pessoal. Se ela não levar, terão canetas higienizadas, né? E o trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito é assim: se você está suspeito, tem febre ou tem alguma coisa e acha que possa estar com Covid, a Justiça Eleitoral orienta que a pessoa não vá votar. Tá aí, né? Uma boa opção para quem não vai poder votar este ano. E no TRE, quase tudo pronto para as eleições. As urnas começaram a ser lacradas e devem ser totalmente fechadas até o dia 10. Veja na reportagem de Stephanie Fonseca. 2.667 urnas eletrônicas das zonas eleitorais de Goiânia estão sendo lacradas desde o dia 6 de novembro e vão até o dia 10. Após as urnas eletrônicas serem lacradas com as informações dos candidatos a prefeitos e vereadores e também dos eleitores, elas são encaminhadas para o anexo do TRE e só são liberadas para as zonas eleitorais no dia 14 de novembro, véspera das eleições. Aqui em Goiânia, nós estamos iniciando o processo hoje e irá até o dia 11, na próxima semana. Lembrando que no interior do estado, nós já iniciamos essa atividade no dia 2 e já lacramos em torno de 40% do total de urnas eletrônicas. Tá, e quase tudo pronto. Bom, e para a gente conversar um pouco mais sobre eleições, prazos, propaganda eleitoral, o tipo de candidatos, né, o perfil dos candidatos que mudou muito nestas eleições 2020, a gente recebe aqui a advogada eleitoralista, doutora Natália. Muito obrigada, viu, pela presença da senhora aqui com a gente, para discutir um pouco mais, né, sobre esse assunto
tão importante, uma eleição diferenciada, né, doutora? É verdade. Já por causa da pandemia, claro. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, dia 12 agora, doutora Natália, acaba o prazo da propaganda eleitoral. É proibido continuar qualquer tipo de propaganda após esse período, tanto para rádio e TV. A propaganda eleitoral, ela é proibida na rádio e na TV nos horários eleitorais gratuitos até quinta-feira. Mas a campanha eleitoral, ela se estende até o sábado, até às 22 horas. Então, a nossa restrição para o dia 12 é a questão da propaganda eleitoral nos horários gratuitos de rádio e TV e a realização de comícios e reuniões públicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo públicas, que abre uma margem de interpretação para a realização das reuniões privadas. Então, só para a gente entender aqui, doutora Natália Salles, até o dia 12, ok, rádio e TV. Sim. Após esse período, é possível, sim, as reuniões, no caso dos partidos, das coligações, mas não públicas, é isso? Reuniões que dê acesso ao público. Então, se eu fizer uma reunião na minha casa, com a porta fechada, uma reunião muito de caráter privado. Se eu conseguir comprovar que existe um caráter privado, restrito, sem acesso ao público, essa reunião é permitida. Entendi. Bom, outra coisa, esse ano, doutora Natália, o perfil dos candidatos mudou muito. Muitos se autodeclararam pardos, muitos candidatos se autodeclararam pardos. Teve outra característica que chamou atenção? Sim, da eleição passada para essa, os candidatos, cerca de 30% o TSE divulgou que 30% dos candidatos mudaram a sua declaração de raça. Então, houve essa mudança. Os negros, nessa eleição, eles são a maioria, são 51%, e muito se atribui ao entendimento do TSE às vésperas do prazo para registro. O TSE entendeu que os negros os partidos devem destinar uma cota para os negros do fundo eleitoral e uma cota do tempo de propaganda. Só que o TSE, nessa consulta, falou que seria aplicável a partir de 2022. O STF, em resposta a uma consulta, determinou agora, em outubro, no final de outubro, ele determinou que seria aplicável nestas eleições o repasse do fundo eleitoral. Então, isso favoreceu muitos candidatos que se declararam negros ou pardos. A senhora acredita que essa autodeclaração foi devida a esse fundo, a esse repasse ou não? Ou a uma mudança de mentalidade mesmo, de autoconhecimento? Nós temos que também reconhecer que existe toda uma campanha e toda uma conscientização da sociedade a respeito do combate ao racismo, a respeito da valorização do negro. Então, isso também reflete, é lógico, que reflete uma mudança da mentalidade da sociedade em relação à sua afirmação de identidade. Nós falamos sobre essa coincidência, mas não podemos atribuir totalmente a isso, mesmo porque antes do registro a determinação era que seria aplicável em 2022. Bom que veio esse ano. É verdade, né? Sim. Doutora, outra questão é sobre o tipo de campanha. Mudou muito em 2020, as redes sociais já estavam sendo usadas desde o último pleito, mas este ano, principalmente com a pandemia, usou muito, né? As redes sociais foram quase que 80% da mídia política. Outra mudança que a senhora percebeu, qual foi? Bom, você bem disse que essa questão da intensificação nas redes sociais, ela já era esperada. É bom lembrar que o TSE já previa essa intensidade na campanha eleitoral da internet. Em 2019 já emitiu resolução com normativas para a campanha na internet. E outras coisas que nós vimos foi em relação muito também à limitação dos gastos, ainda que
que os candidatos recebessem nessas eleições o fundo eleitoral, a limitação dos gastos, ela refletiu diretamente na forma de fazer campanha. Então, hoje nós temos limitação para contratar carros, aluguel de carros, as carreatas, elas só podem ser feitas, os carros de som só podem ser feitos com carreata, com caminhada. Então, a legislação, ela trabalhou o vínculo do candidato com a comunidade, não apenas um carro de som solto como o carro da pamonha. Sim. Então, hoje é necessário que haja realmente uma campanha eleitoral. A consciência eleitoral do eleitor também mudou muito, porque hoje não mais nós vemos uma grande contratação de cabos, muito porque nós também temos limites para os cabos, mas o eleitor já não se identifica com um candidato que coloca a sua equipe para bandeirar debaixo do sol quente. Então, a gente pode ver que essa cultura mudou em Goiânia. Goiânia e no interior, né? E também a questão da poluição. O meio ambiente agradeceu muito nessas eleições, porque em virtude também da pandemia, proibição, o eleitor, ele já não quer mais aquele contato, ele já não quer mais receber material. Então, houve uma diminuição, aliás, nos gastos declarados pelos candidatos de produção de material gráfico e, consequentemente, de uma redução no derramamento de materiais que a gente muito se via nas eleições. Um absurdo, né? Uma sujeira no outro dia. E hoje em dia, doutora Natália, todo mundo tem um smartphone. Sim. Então, viu um papel ali no chão do candidato, ou viu alguma coisa errada, né? Enfim, em momento errado de campanha, a pessoa tira, denuncia. Isso também favorece. Favorece, e vale lembrar que o acirramento da aplicação das normas eleitorais, ela tem se intensificado a cada eleição. Nós temos já, no estado de Goiás, históricos de cassação de mandatos de inelegibilidade, por exemplo, por um candidato que, à época da eleição, fez um derramamento de material gráfico utilizando um helicóptero. Então, isso gerou uma inelegibilidade. Então, é muito importante que os candidatos se atentem ao cumprimento das normas eleitorais, porque elas estão sendo fiscalizadas, não só pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, mas principalmente pelo eleitor e principalmente pelo concorrente, né? Exatamente, isso que a doutora Natália falou é muito importante, por causa da divisão de riquezas. Tem candidato milionário, a gente há pouco tempo mostrou uma matéria aí, candidato que declarou mais de 90 milhões de reais de patrimônio. Então, é sim importante essas regras, né, da Justiça Eleitoral, para que não haja esses absurdos como o helicóptero jogando material gráfico, né, doutora? A respeito também, quero fazer um acréscimo sobre essa questão da declaração, que a Justiça Eleitoral também, o TSE, ele está fazendo uma verificação dos candidatos que recebem auxílio emergencial e declaram um alto valor de bens. Então, a Justiça já se atentou para isso. Bom, outro absurdo, né, gente? A pessoa ganha auxílio emergencial e declara milionário. Doutora Natália Salles, advogada eleitoral, muito obrigada pela presença da senhora aqui, nos esclarecendo, né? São tantas nuances, né? As eleições, são muitos detalhes, mas o eleitor tem que estar consciente e, se possível, votar neste dia. É verdade. Muito obrigada pela participação, viu? Seja muito bem-vinda. Bom, vamos agora para falar com a repórter Edrisa Borges. Edrisa Borges está em frente ao prédio da Assembleia Legislativa e nos traz notícias. Quais são, Edrisa? E bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia para todo mundo. A Secretaria Estadual de Saúde não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 48 horas. Porém, quase 900 pessoas foram contaminadas pela Covid de domingo até segunda, de acordo com o último boletim divulgado. O estado de Goiás tem hoje 5.874 mortes por conta da Covid-19. E ainda sobre a pandemia, o governo do estado de Goiás sancionou a lei que determina
que todas as informações sobre a Covid-19 emitidas pelo governo do estado de Goiás sejam traduzidas por Libras, que é a língua brasileira de sinais. A lei estabelece ainda que a tradução e a interpretação devem ser disponibilizadas em todas as plataformas digitais do governo do estado de Goiás, garantindo assim maior inclusão digital. Essa lei sancionada é de autoria do deputado Eduardo Prado. E olha só, Luciana, eu vou finalizar aqui com o clima que está aqui fora. O clima está muito gostoso, está fresquinho, está um ventinho bom e o céu ainda está bem nublado, o sol não saiu. A temperatura agora é de 21 graus, mas segundo a previsão deve aumentar nas próximas horas. Eu volto com você. É isso aí, por enquanto tá gostoso, gente, mas a previsão é 31 à tarde e com uma chuva. Vamos ver se essa chuva vem mesmo. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias para você. Não saia daí, você fica agora com imagens da Avenida T4, setor Marista. Jornal da Manhã está de volta, agora são 8 horas e 24 minutos. A gente vai falar agora de estradas, sobre os cuidados extras na condição de veículos nas estradas. O repórter Tiago Mendes entrevistou o Major Leandro da Silva. Assista um trechinho desta entrevista. Hoje estamos recebendo o Major Leandro da Silva, que é subcomandante do 1º Batalhão Rodoviário. Subcomandante, é um prazer recebê-lo para a gente falar sobre algo tão importante que é a segurança nas estradas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos e estaremos sempre à disposição, sempre chamados, nós atenderemos e viemos com muito prazer. Bom, as chuvas começaram. A gente estava ansioso pela chegada e veio com muita intensidade. Coincidentemente, nessa época do ano em que começam as chuvas, começa também aquele período de férias, as pessoas viajam mais. Quais são os riscos que a gente tem? Olha, primeiramente, o condutor, ele precisa ter em mente que o seu veículo tem que estar em perfeito estado de conservação. E alguns itens, principalmente nesse período chuvoso, são essenciais, como por exemplo, os pneus, eles têm que estar em bom estado de conservação, as palhetas e os limpadores de para-brisa, os faróis, pisca-alerta. Então esses são alguns equipamentos que, se revisados, se estiverem todos em bom estado de conservação, vão auxiliar muito o motorista, principalmente nesse período chuvoso. Agora, Major, a imprudência na estrada, além dessa questão da manutenção, que é fundamental, que o senhor muito bem lembrou aqui, a imprudência na estrada também é muito grande ainda, né? Infelizmente, a imprudência na estrada ainda é uma das grandes causadoras de acidentes. O motorista, às vezes, tem o costume de querer conduzir o seu veículo na pista molhada, da mesma forma que ele conduz o veículo quando está seco. Ou seja, às vezes excede a velocidade. Essa é uma imprudência muito comum. Então, o condutor tem que ter a consciência que, nesse período chuvoso, se ele deparar com a pista molhada, com chuva, ele tem que diminuir a velocidade. Major, e quais são as imprudências cometidas com maior normalidade? Bom, as principais imprudências cometidas são, principalmente, ultrapassar em locais proibidos, que é o artigo 203 do Código de Trânsito Brasileiro. Acontece muito e é uma grande causadora de acidente, principalmente da colisão frontal, que causa muito... Geralmente é fatal. Geralmente causa muito acidente com vítima fatal. Então, a ultrapassagem local proibido é uma das principais causas. E também o excesso de velocidade, que o motorista é imprudente e excede a velocidade da via. E, infelizmente, até hoje, a embriaguez. Esses 3 pontos, que é o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, essas 3 infrações são as mais cometidas e são grandes causadoras de acidentes. Outro problema que a gente vê muito, Major, e eu não sei se vocês lá na parte operacional, na linha de frente, percebem como algo importante também, as pessoas dirigirem na rodovia usando o celular.
Isso deve ser algo extremamente perigoso, uma imprudência gravíssima também, né? Gravíssima e tira a atenção total do motorista. Isso serve não só para esse período que a gente vai passar, está passando período chuvoso, mas o motorista, ele tem o costume de ainda dirigir com o celular, utilizando o celular. Isso tira a atenção totalmente do condutor e é outro grande causador de acidente. Mas eu queria criar uma situação hipotética aqui. Está chovendo, está na rodovia, a chuva ficou intensa demais da conta. Eu fico com medo de prosseguir, porque a minha faixa de visibilidade é mínima, mas também fico com medo de parar e ser colhido de repente por uma carreta ali, não sei. Qual que é o ideal a se fazer numa situação dessas? Assim, eu vou tentar, de uma forma bem didática, tentar explicar o que o motorista tem que fazer se deparar com chuva na estrada. A primeira coisa que o motorista tem que fazer é diminuir a velocidade. Diminua a velocidade do seu veículo e mantenha uma distância segura do condutor da frente. Feito isso, qual que seria essa distância segura? Cerca de 10 a 15 metros, que para a gente ter um parâmetro, cerca de 2, 3 veículos de distância. Major Leandro da Silva, ele é subcomandante do 1º Batalhão Rodoviário, conversando conosco. Major, um forte abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço essa oportunidade, em nome do 1º Batalhão Rodoviário, do Comando de Policiamento Rodoviário e da Polícia Militar do Estado de Goiás. É uma honra estar aqui e sempre que for chamado, eu virei com a maior presteza possível. Muito obrigado, senhor. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Thiago. Obrigada. E se você quiser conferir esse programa na íntegra, na nossa grade da programação tá lá. Muito obrigada. Bom, o Jornal da Manhã, infelizmente, vai ficando por aqui. Uma parceria da TBC e da TV Alego. Aproveite o seu dia. Te espero amanhã, viu? A gente se vê. Fique agora com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz. Aproveita, gente, esse tempinho nublado aí, gostoso. Obrigada, viu? Até mais.